Olá, agora eu vou te mostrar os diferentes tipos de concatenação que você pode estar fazendo em seus dados. O mais comum que o pessoal faz é pegar o valor, por exemplo aqui R$ 50, e digitar na frente o valor, comissão, por exemplo, ou um valor mais um texto qualquer, né? Seja o nome do vendedor, seja o nome do produto. Então acaba unindo essas duas informações. Aqui eu tenho um problema, que o Excel não consegue fazer a soma. Se eu tentar fazer a soma disso daqui, ele vai dar erro. Aqui tem texto junto com número, então ele não consegue fazer essa interpretação. E aí acaba sendo zerado. A segunda opção de concatenar, de unir essas informações, pode ser feita da seguinte maneira. Isso aqui é feito manual, você vai colocando um por um, digitando um por um, e isso acaba sendo mais trabalhoso. A segunda opção, caso você não precise fazer cálculos, apenas você quer informar que aquele valor é referente a uma determinada informação, aí você pode concatenar da seguinte forma. Você pode colocar a função igual, concatene. Quando você colocar aqui as iniciais, você já tem aqui as opções concat, que dependendo da versão que você está utilizando, possa ser que apareça concatenar. E aqui ele diz, me fale o primeiro texto, ponto e vírgula. Me fale o segundo texto, ponto e vírgula. Se eu dar um enter aqui, eu posso fechar o parênteses ou dar um enter, ele vai fazer o quê? Junta os 50 com a comissão. Esteticamente, isso não ficou legal. A gente pode fazer de uma segunda forma, que aí você consegue organizar da maneira que você deseja. Por exemplo, eu vou dizer concatena esse valor e o sinal de concatena é assim. Para fazer ele individual é dessa forma. Então eu estou dizendo para o Excel, concatena C5 com o quê? Aí eu vou colocar, por exemplo, é uma aspas, é um ponto, é um espaço. Então, se for um espaço, espaço, aqui dentro vai o caractere que você quer unir. Então, eu quero unir o 70 com o quê? Com comissão. Então, eu digito aqui, por exemplo, comissão. Ok, se eu dar um Enter, aqui agora eu tenho o 70. Como eu dei esse espaço aqui, ó, se eu deixar grudado, vou apagar esse espaço. Se eu deixar grudado nas aspas, ele vai grudar no 70. Então, aqui dentro, eu consigo colocar esse espaço e aí sim ele consegue ficar dessa formatação. Eu poderia colocar mais alguma outra informação aqui dentro ou poderia concatenar com mais uma outra informação. Agora eu quero concatenar com uma outra célula, por exemplo. Então aqui eu já teria união de 3 células, de 3 informações vindo de lugares diferentes. Então isso aqui é uma forma de concatenar, de unir diversas informações em uma única célula. A outra maneira de concatenar, essa aqui é a maneira mais correta. Por que é a mais correta? Porque até essa segunda aqui, ó, se eu tentar fazer uma soma com esses valores, o Excel ele não vai entender também que isso aqui, ó, ele não vai aceitar que isso daqui seja somado, até porque isso aqui é uma união de texto. É tanto que quando a gente faz lá, digita a fórmula concat, ele diz para mim, ó, digite o texto. Então aqui ele não vai deixar fazer a soma, justamente por isso, porque aqui é texto, tá? Então essa maneira aqui é a correta, olha, que eu já deixei configurado aqui para adiantar. Eu vou colocar aqui 50 e dar Enter, 70 e dar Enter, 90 e dar Enter. Agora essa aqui sim, você consegue fazer a soma, ó, igual, soma, utilizei o atalho aqui, ok, pronto, já ficou a soma com a comissão. Vamos ver como foi que eu fiz isso aqui? Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu coloquei a numeração, o 50, o 70, o 90, e aí depois que eu coloquei esses valores aqui, eu já disse para o Excel que eu quero esses camaradas aqui no formato de moeda. Então eu vou dar Enter, pronto, já deixei nessa formatação. Eu já expliquei para ele que eu quero essa formatação. Agora eu vou acrescentar a formatação do comissão, que aí fica mais simples para eu fazer o restante. Ó. Eu vou dar um Ctrl 1 para ir lá nas configurações, venho aqui em personalizar. Aqui ó, já está definido, que eu defini, ó, que é o R cifrão. Ele vai formatar dessa forma. Você não precisa decorar nem lembrar disso daqui. Ó. Formatou, ele já se vira e coloca. Agora eu só preciso colocar o quê? Eu só preciso colocar a comissão. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Espaço,
aspas dupla. Lembra que o Excel, para ser texto, tem que estar dentro das aspas duplas? Então eu vou colocar aqui, ó, comissão. Fecho as aspas e aqui em cima ele já vai mostrando o resultado, se deu certo ou não, tá bom? E aqui agora é só dar OK e correr para o abraço. Então toda vez que eu digitar aqui agora qualquer valor nessa célula, ele vai colocar a palavra comissão na frente. Precisou trocar, precisou alterar, simplesmente você seleciona as células, dá um Ctrl 1 novamente, volta lá em personalizar e muda o estilo, tá bom? Então, essa é uma dica rápida de formatação que você pode estar fazendo nas suas células. Se precisar fazer soma, tem que utilizar esta formatação. Se não precisar fazer soma, for só a união, for só para juntar várias informações, você faz a segunda maneira. Essa primeira maneira aqui é a maneira errada, é a maneira mais demorada. Um abraço e até a próxima.